Fala galerinha, beleza? Vamos continuar agora físico-química, vamos falar um pouco aí sobre eletrólises, pode ser? Pode ser. Fala olhando pra câmera. É porque eu queria te falar pra você, né? Chama a vinheta, vai. Cheguei pra mostrar. Então, galerinha, você pode acessar o Piolê e você pode ter uma maior fixação do conteúdo. Acesse lá e veja na descrição do vídeo. Exatamente. Agora vamos fazer uma introdução sobre eletrólise. Isso mesmo. Lembrando que é um pouquinho associado com pilhas, né? Sim, então bate aqui. Vai lá. Vou lá. Galera, essa introdução sobre a eletrólise, é importante você lembrar que a eletrólise ela é o inverso da pilha. Isso é muito disseminado nos ensinos médios aí da vida durante o período que você estuda físico-química. Então, nós temos pilha e nós temos eletrólise. A pilha, que foi o que a gente estudou, é reações químicas onde envolve o trânsito de elétrons, que é a força eletromotriz. Olha que legal! E aí fornece uma energia elétrica para você. Agora, quando você tem uma energia elétrica e você fornece no meio, esse meio sendo um meio apropriado, nós podemos falar que isso é uma eletrólise, onde um meio reacional é ativado por uma energia e essa energia, a liberação de uma reação química, onde vai estar envolvido íons. Então isso é bastante importante você lembrar. Quem vai explicar isso melhor para vocês com um exemplo de eletrodo, oxidação e redução é o tio Soneca. Galera, aqui a gente tem uma cuba eletrolítica, certo? Para eletrólise você precisa de um gerador. O gerador é representado por esse tracinho curto e esse tracinho longo. O tracinho curto é o polo negativo, o tracinho longo é o polo positivo. O elétron, ele sai do polo negativo e ele entra no polo positivo, certo? Esse gerador aqui pode até ser uma pilha. Lá na pilha a gente viu que o polo negativo é onde acontece a oxidação, é onde perde elétrons, e o polo positivo é onde acontece a redução, onde ganha elétrons. Beleza? Então aqui o gerador pode ser uma pilha, um gerador de força eletromotriz. Beleza. Então o elétron, ele sai aqui do nosso polo negativo e vem em direção ao nosso eletrodo. Esse eletrodo normalmente é utilizado um eletrodo inerte. Para que aconteça a reação aqui, para que aconteça a eletrólise, você precisa de um meio eletrolítico. Esse meio eletrolítico, ele é condutor de elétrons, mas ele tem lá dentro dele a presença de íons livres. Esses íons livres, eles podem ser por um material iônico fundido ou por um material iônico dissolvido em um solvente, normalmente e comumente ali na água, certo? Bom, quando você tem íons livres nesse meio eletrolítico, o elétron vindo para cá, deixando esse eletrodo negativo, ele vai atrair os nossos íons positivos. Então aqui os íons positivos estão sendo atraídos para esse eletrodo. Já aqui, puxando elétrons e deixando o eletrodo positivo, ele vai atrair o nosso íon negativo, porque já que o eletrodo tem uma carga positiva. Beleza. Quando o elétron chega aqui, esse íon positivo ele vai receber esse elétron e vai passar a não ser mais um íon. Ele vai passar a ser uma forma com carga zero. Então vai acontecer a descarga desse íon. Ele vai deixar de ter uma carga, vai passar a ter carga zero. Quem recebe elétrons está sofrendo um processo de redução. Então aqui a gente tem a redução do íon positivo, a redução do nosso cátion. Esse cátion, quando recebe elétrons, ele é chamado de cátodo, né? Cátodo. Cátodo, o cátion, que foi em direção ao cátodo, ele está sofrendo redução, está perdendo a carga positiva dele e está passando a ficar sem cargas, certo? Então, redução, cátodo,
E nesse caso aqui, ela está acontecendo no nosso polo negativo. Olha a diferença da pilha para a eletrólise. Na pilha, o polo negativo é onde acontece a oxidação, é o ânodo. Na eletrólise, o polo negativo é onde acontece a redução, ou seja, o cátion. A palavra redução, que tem uma consoante aqui no começo, ela sempre está associada ao cátodo. Porém, o polo ele varia. Na redução cátodo de pilhas, a gente tem o polo positivo. E na eletrólise, nós temos o polo negativo. Então, redução é sempre no cátodo. Mas na pilha é o polo positivo e na eletrólise é o polo negativo. Aqui do outro lado, está puxando elétrons do eletrodo. Esses íons negativos, eles não estão negativos por causa do excesso de elétrons. Então, eles vão perder o elétron que ele tem e vai deixar de ter a carga negativa. É um processo de descarga dos íons. Então, ali vai acontecer a nossa oxidação do ânion. Essa oxidação do ânion, ela acontece no que é chamado de ânodo, e esse ânodo, ele vai ser o nosso polo positivo nesse caso. Lembrando que os polos aqui são invertidos da pilha, mas continua sendo ânodo com a oxidação e cátodo com redução. Conseguiu entender? Bem simples, né? Então ali você tem a migração dos íons, o íon positivo migra para o polo negativo, o íon negativo migra para o polo positivo, o íon positivo recebe elétrons para ficar sem carga, o íon negativo doa elétrons para ficar sem carga, e nesse processo de oxidação foi necessária uma corrente elétrica para que ele acontecesse. Beleza? Essa é a introdução da eletrólise, onde vai ser um conceito em que vai estar um pouco associado com as pilhas, mas que o processo é o inverso, né? É mais ou menos o inverso, né? Aqui você tem uma reação não espontânea, já na pilha você tem uma reação espontânea. Nós vamos estudar melhor sobre isso nas próximas aulas. Essa foi apenas uma introdução de como que funciona uma cuba eletrolítica. Vamos ver vários tipos de eletrólise nas próximas aulas. Beleza? É nóis. Valeu, galera. Um abraço e... Se inscreve. Se inscreve, vai.